Bom dia, eu me chamo Caroline e bem-vinda ao segundo webinário de patologia molecular. Bom, hoje eu vou trazer um pouquinho sobre o transtorno depressivo maior e os seus parâmetros. Então, eu vou trazer como anda mais ou menos a situação desse gene, dessa doença, com diferentes genes na literatura, além de também trazer dados originais que foram e estão sendo coletados pelo grupo de patologia molecular da Universidade de Brasília. Bom, então me apresentando, eu me chamo Caroline Ferreira Fratelli, sou farmacêutica formada pela Universidade de Brasília, na Faculdade de Ceilândia, sou mestre em Ciências e Tecnologias em Saúde, aluna de doutorado também pela UNB, especialista em análises clínicas e farmácia clínica, além de também ser aluna de especialização em farmacologia. Bom, para iniciar então sobre esse tema, é importante a gente falar um pouquinho sobre o que é a depressão. A depressão ela é vista como uma condição mental diferente das flutuações normais de humor e das respostas emocionais aos desafios da vida cotidiana. E ela pode ser caracterizada pela tristeza, falta de interesse ou prazer, sentimento de culpa ou baixa autoestima, sono e apetites alterados, cansaço ou falta de concentração, além também de ter dores físicas. Em relação à tristeza, é muito importante destacar que a tristeza da depressão ela é diferente da tristeza normal que sentimos. Na depressão, a pessoa não sabe dizer o motivo dela estar triste. Ela simplesmente está triste. Enquanto que na nossa tristeza normal, nós sabemos dizer por que estamos tristes. Um outro ponto que é muito importante destacar também é a questão de que a depressão, hoje ela é vista, que hoje uma das maiores consequências da depressão é o suicídio. O suicídio, ele é um problema grave de saúde pública, como tem sido destacado pela Organização Mundial de Saúde. Porque a cada ano, mais ou menos 800 mil pessoas sofrem com essa variável. Além disso, a depressão ela pode aumentar o risco de 0,5% a 4%. O suicídio também é uma doença que atinge todos os sexos e classes sociais. Ele está envolto principalmente em jovens de 15 a 29 anos e tem vários tipos de comportamentos que estão elucidados nele. O primeiro seria o pensamento suicida, onde a pessoa pensa em se suicidar. No segundo, que é o planejamento, ela começa a planejar, a ver as formas, quando e como ela vai fazer aquilo. A tentativa, ela tentar o suicídio, mas algo deu errado. E o suicídio, que tem como principal consequência a morte. Além disso, então, temos o suicídio como uma das principais consequências destacadas. O transtorno depressivo maior, ele é visto como uma doença multifatorial, porque está envolto por diversos fatores, sejam genéticos e ambientais, e complexa, porque ele pode atingir, agravar ou ser fator de risco em doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, neoplasias e diabetes. Uma doença que hoje está muito bem elucidada é a Covid-19. Devido à quarentena em massa, a Organização Mundial de Saúde, juntamente com outros médicos, tem destacado que as doenças mentais, como depressão e ansiedade, serão a quarta onda da Covid-19. Então, isso gera para a gente um alerta, né, para a gente começar a pensar formas de evitar essa quarta onda. Além disso, o transtorno depressivo maior, ele está envolto por fatores genéticos e fatores ambientais. São fatores sociais, econômicos, culturais, éticos, raciais, psicológicos e comportamentais, que juntos estão envolvidos no desenvolvimento, na gravidade e na cronicidade da doença. Em relação à sua epidemiologia, foi feita então uma meta-análise por Shin e por Yang e colaboradores em 2017 com pacientes ambulatoriais. E ele verificou que
de 20 a 25% das mulheres tinham depressão, enquanto que 7 a 12% dos homens também tinham essa doença. Ele destaca que a depressão ela atinge mais mulheres do que homens, mas que isso não deve ser levado como uma regra, porque atinge ambos os sexos e qualquer faixa etária, incluindo crianças e adolescentes. Nesse, então, sentido das mulheres terem mais taxas do que homens, taxas mais elevadas, um outro estudo feito por Bromé e colaboradores em 2011 e elucidado por Cardoso em 2020, verificou que, em países de alta renda, a razão de risco era de 1,6 a 2,7, enquanto que em países de baixa renda, incluindo o Brasil, média e baixa renda, era de 1,9 a 2,6. Então, isso destaca que a depressão ela atinge qualquer classe social, independente de ser um país de alta ou baixa renda, ela atinge todos. E nesse mesmo estudo, então, Tony Croft relatou, né, em outro estudo, que somente em países de alta renda, somente 22,4% da população recebe o tratamento adequado, enquanto que em países de baixa renda, somente 3,7% recebem esse tratamento. Além disso, Tony Croft destaca que 56,7% das pessoas relataram que não precisam de nenhum tipo de tratamento para depressão. Então, isso levanta a hipótese de que falta recursos, falta políticas públicas para poder melhorar a questão do tratamento em países, sejam de baixa ou alta renda. Além de também, é necessário que haja políticas públicas, haja planos educacionais para que a população possa entender que a depressão não é somente uma doença, não é somente uma tristeza, ela é uma doença. Então, é necessário que haja uma reforma nesse quesito para poder se retirar todos os estigmas que ainda há na população e assim melhorar a adesão ao tratamento. Bom, então saindo um pouquinho dessa questão da epidemiologia, do que é a depressão, o transtorno depressivo maior, ele possui diversos mecanismos, diversas teorias. Isso porque justamente ele é visto como uma doença muito complexa e de etiologia desconhecida. Um dos mecanismos que é muito falado é a hipótese monoaminética, da questão da monoaminas. Então, em uma situação normal, neurotransmissores que estão presentes em vesículas no neurônio pré-sináptico, eles vão para a fenda sináptica e vão se ligar a seu receptor específico e assim transmitir o seu sinal. Além disso, há mecanismos em que há uma recaptação desses neurotransmissores, como os receptores de recaptação, que promovem essa recaptação da fenda sináptica para o neurônio pré-sináptico, mas também há mecanismos como a monoamina oxidase, que é uma enzima, onde ela promove a degradação dessa monoamina, promovendo assim uma homeostase, um equilíbrio. Em um paciente depressivo, poucos são os neurotransmissores que vão estar disponíveis na fenda. Então, quando um paciente faz um tipo de tratamento, os fármacos geralmente tendem a inibir os receptores que promovem a recaptação e também inibir os receptores que promovem a enzima que promove a degradação, como, por exemplo, a monoamina. Nessa situação, vai aumentar-se a quantidade de monoaminas disponíveis na fenda sináptica de neurotransmissores e assim eles vão ligar seus receptores e promover a sua devida ação, como é demonstrado por Castro em 2005. Um outro mecanismo também bastante desenvolvido, discutido, é a hipótese neurotrófica. Fatores neurotróficos, eles são proteínas que estão relacionados com a sinalização intracelular. Então, eles vão estar ligados com a neuroplasticidade, com a manutenção e com o crescimento dos neurônios.
Então, a teoria que é bastante discutida é sobre o BDNF. Ele é uma neurotrofina que está ligada com a cognição. Então, ele promove ao sofrer uma dimerização, uma autofosforilização, ele vai ativar uma cascata de sinalização e aí ele vai conseguir promover as suas atividades. Mas em uma situação de estresse crônico, aumenta-se níveis de cortisol que vão estar relacionados com a via glutaminética e assim vai aumentar o estresse oxidativo. Como sabemos, com o aumento do estresse oxidativo, aumenta-se a quantidade de radicais livres e assim gera a apoptose de neurônios, porque reduzindo assim os níveis do BDNF. Então, ao reduzir os níveis dessa neurotrofina, menor será a formação dendrítica, a comunicação entre os neurônios, e assim maior será a vulnerabilidade do neurônio. Então, maior chance desse neurônio sofrer uma apoptose. Falando então agora um pouquinho de dois genes que eu vou trazer bastante aqui, o SLC6A4, que é o gene que ele está relacionado com a serotonina. Então, o 7, que é o transportador de serotonina, ele codifica esse gene, que é chamado de Solute Carrier Family 6 MEMBA4. Ele é expresso no sistema nervoso central, nas plaquetas, nos linfoblastos e nas células enterocromafins do trato gastrointestinal. Então, ele está presente no cromossomo 11, no cromossomo 17, perdão, no seu braço longo, na posição 11.2. Então, por estar relacionado com a serotonina, ele vai estar relacionado com a emoção, com a cognição, com os ritmos circadianos e neuroendócrinos. Esse gene, ele é um gene de inserção e deleção, né? E ele possui 3 variantes genéticas. O 5-HTT-LPR-VNTR, o RS25531 e o RS25532. Todos estão em sua região promotora. Então, por ser um polimorfismo de inserção e deleção de 44 pares de base, o alelo L, que é o alelo longo, ele vai ter 16 repetições, enquanto que o alelo S vai ter 14 repetições. Hoje, na literatura, sabe-se que esse gene, esse polimorfismo, ele vai estar influenciando na taxa de transcrição da serotonina. Então, ele vai estar alterando os níveis de serotonina. Logo, sabe-se que o alelo polimórfico, que é o alelo S, ele diminui a eficiência transcricional da serotonina de 2 a 3 vezes a mais do que o alelo L. Além disso, então, há muito na literatura que há uma controvérsia, diz que há controvérsias nessa informação. Então, muitos acham que o alelo S não está relacionado com essa taxa de transcrição. E aí a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. O outra variante, então, que é o RS25531, ele também está na região promotora e ele provoca, então, uma troca de uma adenina por guanina no 6º nucleotídeo do alelo L, gerando, então, duas variações, o LA e o LG. Observe-se aqui na figura também que ele mostra que há também uma variação no alelo S, mas há muitas controvérsias também na literatura. Muitos acreditam que esse polimorfismo ele só vai alterar o alelo L e não o alelo S. Então, ele é conhecido como trialélico, LA, LG e SA. Mas ainda tem controvérsias sobre esse assunto. Mas, apesar das controvérsias, sabe-se que o alelo LG ele é análogo ao alelo S. Então, ele vai ter mais ou menos a mesma função, que, segundo alguns autores, seria diminuir a eficiência transcricional da serotonina. Um outro gene é o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro.
ele está presente no cromossomo 11, no seu braço longo, na posição 14.1. Esse pode ser encontrado em tecidos neuronais, células endoteliais, células cardíacas, músculo liso vascular, leucócitos, entre outros. Então, ele possui 9 exons e tem o seu polimorfismo, que carrega a troca de uma guanina por uma adenina na posição 196. Então, vai ser a troca de uma valina por metionina no códon 66. Além disso, muitos estudos têm demonstrado que esse alelo, o alelo MET, que é o alelo polimórfico, ele pode estar relacionado com a baixa atividade da proteína, que é uma situação vista em doenças psiquiátricas. Então, o objetivo, né, desse trabalho é verificar a flutuação genotípica das variantes genéticas 5-HTT-LPR, VNTR, o RS25531 e o BDNF-RS6265 através de revisão sistemática. Além disso, nós procuramos compreender as características sociodemográficas e bioquímicas de uma amostra do Distrito Federal, composto por participantes de pesquisa que possuem transtorno depressivo maior. Então, iniciando pela revisão sistemática, essa foi uma revisão que ela se encontra publicada pela revista Genes, publicada no ano passado, e foi um trabalho da equipe do programa, do pessoal de patologia molecular. Então, nós realizamos a pesquisa bibliográfica no dia 26 de março de 2020, através da BVS, e utilizamos os seguintes descritores. Entre a filtragem, os artigos deveriam ser de 2016 a 2020, além também de estarem na língua inglesa. Então, como critérios de elegibilidade, os artigos deveriam apresentar a relação do gene com a doença, além também de apresentar os métodos laboratoriais e serem artigos originais. Como critério de exclusão, os artigos que tinham dados incompletos, tratavam de outras doenças e que eram revisões, meta-análises e resumos foram excluídos da pesquisa. Então, inicialmente, nós obtivemos 31 artigos e após a retirada de duplicatas e a verificação dos critérios de elegibilidade, 19 artigos foram incluídos na nossa revisão sistemática. Em relação à distribuição, então, desses artigos, a maioria dos artigos eram do continente americano, sendo... a maioria dos artigos eram do continente americano, sendo que também haviam artigos da Europa e da Ásia. Em relação, então, aos resultados encontrados, Iures e colaboradores mostrou que a maioria o alelo de maior frequência encontrado em ocidentais foi o alelo L, enquanto que o alelo S ele foi visto em asiáticos e brasileiros. E se observarmos os resultados encontrados na nossa revisão, observa-se que o alelo S ele foi o alelo de maior frequência encontrado. Então, ele está de acordo com um estudo realizado por Mendonça e colaboradores no Brasil. Com isso, o alelo L, então, o alelo S, segundo Tatan e colaboradores em 2016, ele aumenta o risco em desenvolver a depressão. Porém, Cal e colaboradores não encontraram essa relação em um estudo chinês. Além disso, o LS, segundo alguns autores, ele aumenta a chance em desenvolver o TDM em chineses, turcos, mexicanos e indianos. Então, aqui entra a questão da heterogeneidade, né? A heterogeneidade genética ela é um fator muito importante nesse quesito, que pode justificar essa diferença encontrada pelo autor. Em relação à variante 25531, observa-se que ela tem diferentes classificações na literatura. E cada autor gera uma classificação, como foi vista por Cal e colaboradores e Tatan.
Sendo assim, para facilitar o entendimento e a análise do artigo, nós decidimos então fazer uma nova classificação, onde classificamos em alelos de baixa eficiência transcricional, média eficiência transcricional e alta eficiência transcricional. Observe-se que nenhum artigo de alta eficiência transcricional, como o LL, foi encontrado, e que somente um artigo tinha genótipos de baixa eficiência transcricional. Então, além disso, outro destaque que foi visto nos estudos é a flutuação genotípica na mesma região geográfica. Estudos norte-americanos e asiáticos encontraram resultados diferentes. Além disso, em relação ao genótipo SS, que é o de baixa eficiência transcricional, ele foi visto como um novo domínio genotípico, visto em um estudo chinês por Cao e colaboradores em 2018, que, segundo ele, nenhum outro artigo tinha encontrado essa informação. Bom, dando continuidade, então, agora vamos falar um pouquinho da segunda revisão sistemática, que ela está em processo de publicação, onde também fizemos uma análise através do PECOS, onde o P seriam participantes de pesquisa portadores da doença, o E é a variante genética RS 6265, o comparador é a frequência genotípica do homozigoto dominante GG, o desfecho é a pontuação dessa frequência genotípica e os tipos de estudo observacional, caso controle, longitudinal e multicêntrico. Então, foi realizada uma pesquisa no dia 30 de novembro de 2020, no qual, como critério de elegibilidade, os artigos tinham que apresentar a frequência genotípica, serem realizados em humanos, terem os métodos laboratoriais descritos e serem open access. Além disso, artigos com dados incompletos, revisões, meta-análise e resumos foram excluídos da pesquisa. Então, inicialmente, nós encontramos 649 artigos em 3 bases de dados, que foi a PVS, a Web of Science e o PubMed, e após a retirada de duplicatas e a aplicação da elegibilidade, nós incluímos 17 artigos nesta revisão. Inicialmente, então, nós fizemos a análise de título e resumo através de 2 revisores, e depois também fizemos a análise de texto completo. Bom, em relação à distribuição dos artigos, a maioria dos artigos normalmente eram do continente americano, sendo que 3 artigos eram brasileiros, realizados em Porto Alegre, São Paulo e Pelotas. Em relação, então, à distribuição genotípica, percebe-se que o alelo GG, ele foi o genótipo de maior frequência, onde em 79% dos estudos, mais de 50% da amostra tinham esse genótipo, que é a valina. Além disso, estudos têm demonstrado que, em relação ao alelo MET, que é o alelo polimórfico, ele pode estar relacionado com o aumento ou reduções dos níveis dessa proteína, além de também ser relacionado com um fator de risco ou de proteção da doença. Então, levanta-se a pergunta de que a presença desse genótipo homozigoto recessivo AA, ele promove uma reação de risco ou de proteção. Então, procurando entender essa situação, em um estudo realizado com malaios, taianenses e caucasianos, verificou que a presença do alelo polimórfico, do genótipo polimórfico, ele é um fator de risco para desenvolver a doença. Então, essa proteína, ela foi vista como um potente biomarcador para o rastreamento da doença. Além disso, outros estudos verificou que a associação de diferentes genes, como por exemplo SAM colaboradores, que associou o gene 5-HTTL-PR com o BDNF, aumentava o risco em desenvolver a doença em 2,91 vezes, como pode ser visto. E isso é elucidado no estudo de Koschik e colaboradores, no qual foi realizado na Sérvia, em qual ele verificou que a presença de duas variantes, de pelo menos 2 variantes,
aumentava significativamente a associação. E que ter pelo menos um parente afetado, fazia com que essa associação fosse muito mais significativa. Então, eles acreditam que vias inflamatórias, serotoninérgicas e neurotróficas, elas podem estar trabalhando sinergicamente no transtorno depressivo maior. Então, tentando responder à pergunta inicialmente feita, a questão da heterogeneidade deve ser levada em consideração, além de também ser levada em consideração a questão do tamanho amostral. Em um estudo multicêntrico, observaram que o alelo polimórfico, o alelo A, ele variou de 0,52% a 72% no estudo mundial. Além disso, eles destacam, todos os autores, com limitações, que o tamanho amostral, o efeito da idade, o gênero e os fatores ambientais devem ser levados em consideração em estudos genéticos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o estudo que está sendo realizado na Universidade de Brasília, pelo grupo de patologia molecular, que ele é intitulado como polimorfismo genético associado ao transtorno depressivo maior. Esse é um estudo que ele está ainda no início, né, onde nós estamos fazendo análises em pacientes depressivos do Distrito Federal. Então, em uma análise de estudo retrospectivo, nós então estamos fazendo um estudo exploratório, qualitativo e descritivo, que está sendo realizado no CAPS 3 de Samambaia Sul. Então, nós estamos na fase de análise de prontuário, onde analisamos de abril a junho de 2021. Então, inicialmente, optamos por 341 participantes, e após a aplicação dos critérios, que serem de ambos os sexos, terem nascido entre 1960 a 1976, fazerem acompanhamento no CAPS e apresentarem transtorno depressivo maior, além de também dados prontuários que apresentavam-se incompletos, nós, após a aplicação de todos esses critérios, obtemos 247 participantes para a análise do estudo. E depois nós, então, fizemos a aplicação do SPSS na versão 25.0. Já numa análise de estudo prospectivo, nós então fizemos um estudo piloto, quantitativo e descritivo, com um delineamento transversal, em que nós coletamos a amostra biológica desses pacientes entre agosto de 2020 a março de 2021, tendo então 12 participantes, que eram todos maiores de 18 anos, diagnosticados com TDM, fazem acompanhamento no CAPS há pelo menos 3 meses e possuem livre exercício legal, além de terem concordado com os termos do TCLE. Como critério de exclusão, pacientes de doenças neurológicas, analfabetos e que faziam uso de álcool e outras drogas ilícitas foram excluídos da pesquisa. E, novamente, fizemos todas as análises estatísticas através do programa SPSS. Bom, e como nós fizemos, então? Após ter um convite do paciente e ele concordar com os termos do TCLE, esse paciente tinha uma consulta com um psicólogo, em que foi aplicado a ficha clínica do paciente, além de também ser aplicado um instrumento BDI. O BDI ele é um instrumento de autorrelato de 21 questões, em que se refere à vida do indivíduo na última semana, e ele possui uma intensidade de 4 pontos, tendo então no máximo 63 pontos. Os nossos pacientes, eles alcançaram uma média maior de 40 pontos, então eles estavam, segundo o BDI, diagnosticados com transtorno depressivo maior. Após isso, então, nós fizemos a coleta da amostra biológica, que foi analisando o perfil endócrino, hepático, renal, lipídico, hormonal e vitamina D. Bom, como resultado, a maioria dos nossos participantes eram do sexo feminino, e isso também entra em acordo com estudos do sul do Brasil,
onde foi encontrada uma relação entre mulheres e depressão, e Cauer discute em seu estudo que existe uma proporção, então, de 2:1, ou seja, as mulheres são 2 vezes mais afetadas do que os homens. Em relação às iniquidades sociais, a maioria das nossas mulheres, elas eram do ensino fundamental incompleto, não na análise de prontuário, enquanto que na análise bioquímica elas eram do ensino médio, católicas, casados, eles moravam com alguém ou dependiam economicamente de alguém. Então, isso demonstra, destaca e entra em acordo com o estudo de Bran e colaboradores, onde eles destacam a questão das iniquidades sociais e econômicas na questão da depressão. Além disso, foi visto também a questão do histórico familiar. Nossos participantes não foi encontrada uma relação, porque mais de 50% da amostra disseram que não possuíam nenhum parente com depressão ou qualquer outro transtorno psiquiátrico. E, segundo a literatura, a questão familiar aumenta o risco em 3 vezes em desenvolver a doença. Isso pode estar, essa questão de não ter encontrado uma associação, pode estar relacionado com a questão do prontuário médico de estar desatualizado, ou na questão da confiabilidade na memória, onde muitos autores destacam que pacientes depressivos, eles tendem a lembrar muito mais de aspectos negativos da vida do que os positivos. E isso pode ter influenciado nesta resposta, além de também na questão do tamanho amostral. Bom, como dito lá no início da palestra, a depressão ela pode estar relacionada com diversas doenças crônicas. E isso foi encontrado no nosso estudo, com hipertensão arterial sistêmica, diabetes, hipo ou hipertireoidismo, tumores e doenças cardiovasculares. Em relação à questão de suicídio, muitos estudos destacam a questão de que o suicídio ele traz prejuízos funcionais, tanto no desenvolvimento social, quanto individual e profissional. Em relação aos nossos participantes, a maioria deles que tentaram o suicídio, eles faziam o uso de medicamentos de forma errônea. Então, eles faziam usos elevados de fármacos e como forma de tentativa, como forma de suicídio. E isso leva também em questão já que estamos falando de fármacos, é bastante importante destacar também a questão da interação medicamentosa. Esses pacientes, eles fazem uso de vários tipos de fármacos, né? Além de fármacos para doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes, eles fazem uso também de antidepressivos e antipsicóticos. No estudo retrospectivo, que foi a análise de prontuário, 12 participantes relataram que não faziam uso de medicamentos. E isso pode estar relacionado com a questão do paciente ou estar no início da fase de diagnóstico, ou também do paciente não querer fazer o tratamento. Além disso, foi encontrado como resultado que a maioria dos participantes faziam uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como é destacado em muitos outros estudos, sendo que esse é uma das classes mais utilizadas, por ser uma das classes de maior eficácia e segurança. Em relação, então, à parte bioquímica, foram encontrados níveis plasmáticos elevados, tanto de colesterol total como triglicerídeos. E isso entra de acordo em estudo visto por chineses, também mais um estudo realizado por brasileiros. Mas também outros estudos encontraram níveis plasmáticos reduzidos ou sem mudança, tanto de colesterol e triglicerídeos. Então, entra a questão de que não existe um consenso ainda sobre esse tema. Então, os autores destacam que essa questão, essa diferença de não haver um consenso, pode estar muito relacionado com a questão do estilo de vida,
com o uso de antidepressivos, com a heterogeneidade genética, mas também com o tamanho amostral. Bom, como dito anteriormente, essa pesquisa então está bem na sua fase embrionária. Então, nós pretendemos ainda fazer a frequência genotípica com diferentes genes, além de comparar concentrações plasmáticas, associar parâmetros bioquímicos, avaliar a influência do tratamento medicamentoso através do estudo farmacogenômico e também verificar a qualidade de vida e o bem-estar social. Conclui-se que, em relação à revisão sistemática, tanto o genótipo LS da variante BNTR, SL da RS 25531 e GG do BDNF, eles foram genótipos de maior frequência, mas que existe ainda não existe um consenso na literatura, destacando então a questão da heterogeneidade genética e ambiental. Em relação aos dados originais, então, dos dados da pesquisa, a maioria dos participantes eram do sexo feminino, casados, dependiam economicamente de alguém, possuíam comorbidades clínicas e faziam uso de fluoxetina, ou seja, um ISRS, o que está em acordo com a literatura. Porém, a questão do histórico familiar não foi encontrado em acordo. Além disso, níveis elevados de colesterol e triglicerídeos também estão de acordo com a literatura, mas não 100%, pois existem estudos que demonstram que não foi encontrada essa associação. Com isso, novos estudos e a continuidade do projeto iniciado são de extrema importância para poder tentar sanar essas dúvidas que ainda existem e assim contribuir para o mundo acadêmico, além de também melhorar a qualidade de vida dos portadores da doença. Aqui foram as referências bibliográficas. E eu gostaria de agradecer a todos os colaboradores do projeto. Aqui só são alguns. Ainda tem bastante gente envolvida nesse projeto, que é um projeto que envolve diferentes profissionais, sendo farmacêuticos, biomédicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, pessoas especializadas na saúde mental. Além disso, gostaria de agradecer à Universidade de Brasília pela oportunidade de estar desenvolvendo esse projeto. E muito obrigada, deixo aqui o meu contato para qualquer dúvida, caso queiram também entrar no projeto, né, fazer parte desse projeto, que ainda tem muitos anos pela frente, eu deixo o meu contato. Muito obrigada.